por estes quatro cantos do mundo, onde de facto ouvem, através da página da Igreja, podem ouvir de facto as mensagens. Um abraço a todos e que o Senhor vos abençoe. Um abraço ao nosso irmão Alberto e também ao Cristóvão, em Angola, que o Senhor lhe continue a dar ânimo e força. Estamos aqui orando e o Senhor vai continuar a cuidar daquele ministério tão importante que Ele ali está a realizar. Então, irmãos, vamos abrir as Escrituras e vamos ler Colossenses capítulo 2, que diz assim a palavra do Senhor: Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade e enriquecidos na plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e firmeza da fé em Cristo. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como foste ensinados, crescendo em ação de graças. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs subtilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Estais perfeitos nele, que é a cabeça do todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estavais mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu belo prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos em Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carrego ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas parecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, os quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos agora ouvir então o nosso irmão Alberto. Graças a Deus por esta reunião de oração, comunhão e estudo bíblico. É um privilégio que o Senhor Deus me concedeu em participar convosco e agradeço muito a oportunidade. Colossenses 2, no verso 19, estamos lendo e estudando, e não ligado à cabeça, do qual todo o corpo, provido, organizado pelas juntas, ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. E a pergunta é: como conseguir crescimento, amadurecimento cristão? Como pode uma igreja ser enriquecida? Uma igreja que funciona de tal maneira que promova o bem-estar de cada pessoa para adoração, para louvor e principalmente para entendimento da verdade espiritual. Bom, este crescimento, ele não vai poder vir de filosofias humanas, como já temos visto do capítulo 2 de Colossenses, muito menos da moderna administração promovida por Rick Warren,
Bill Hybels, que vão buscar na administração secular conceitos para crescimento e desenvolvimento da igreja, do cristão. E muito menos vamos encontrar em igrejas legalistas, onde que vão impor regras, usos e costumes. Nesse texto, Paulo vai propor duas condições necessárias para o crescimento do cristão, para enriquecimento da igreja: nutrição e unidade orgânica. A nutrição, ela está óbvia, é em Cristo, a cabeça, que vai nutrir todo o corpo, que é a sua igreja. E a unidade, esta unidade ela é necessária, essencial, quando juntas e ligaduras, que Paulo não descreve, estas juntas e ligaduras vão ser a liderança, a própria palavra de Deus para promover esta unidade. A analogia que Paulo emprega aqui nesse texto é o corpo, mas sabemos que Paulo mesmo usa outras analogias. Atos 20, no verso 28, ele fala sobre rebanho, o rebanho de Deus. Ora, uma ovelhinha sozinha e isolada não é rebanho de Deus, é apenas uma ovelhinha fácil para ser presa. Portanto, corra e fique dentro de um aprisco, a igreja. Temos também a palavra lavoura. Em 1 Coríntios capítulo 3, lá no verso 5 até 9, lavoura é aquele terreno, aquele campo, aquele sítio onde vamos trabalhar a terra, semear, cuidar. E quem vai dar o crescimento? É o próprio Deus, o próprio Senhor. Nesta primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, avançando um pouco mais, no verso 9 até 16, nós vamos encontrar o edifício. O edifício é um lugar onde que, para existir um prédio, uma edificação, há necessário trabalho, há necessidade de pessoas contribuindo. E principalmente, templo. É a sequência do capítulo 3 de 1 Coríntios, no verso 16 e 17. E templo é a presença de Deus quando os crentes estão reunidos. Esta é a figura, a analogia que Paulo faz. Mas de tantas outras, o corpo é a que Paulo mais usa e utiliza. Romanos 12, Efésios 1, 23, Efésios capítulo 2, também no verso 19, capítulo 5, 23 e aqui, Colossenses 2, 19. Mostrando então que Cristo é toda autoridade, referência, essência para todo crescimento e desenvolvimento na nossa vida espiritual. Mas quando chegamos em 1 Coríntios capítulo 12, lá no verso 21 até 24, nós vamos encontrar que o corpo de Cristo está completo com olhos, nariz, ouvidos. E onde está Cristo na cabeça, se agora a cabeça são os próprios membros? Como fica esta situação? Olhando direito para o texto, nós vamos ver que um corpo físico, para viver, para se manifestar, ele precisa ter um espírito. E assim, com esse espírito, ele vai ter vida, ele vai ter personalidade, vai ter caráter, ele vai ter inteligência, diferente dos animais. Agora, quando Paulo coloca em 1 Coríntios 12 a figura de um corpo pleno e completo, é fundamental, essencial, que o Espírito de Deus habite neste corpo. Podemos ter um corpo diretivo, podemos ter um corpo como um clube, ou uma escola, ou mesmo uma organização secular, filantrópica, mas quando não há o Espírito de Deus, não há a essência da vida e nem o propósito e o sentido que a palavra de Deus apresenta. Quando nós temos de fato a presença de Deus na nossa vida, nos envolvendo com a palavra de Deus, vamos crescendo e vamos ser úteis uns aos outros. É essa a prática que a palavra de Deus, e Paulo aqui, está exortando a sua igreja. Se queremos crescer, precisamos nos envolver um ao outro. Por isso, ninguém é insignificante, ninguém pode ficar indiferente e ninguém pode ser dito como irrelevante, dispensável. Não, todos nós somos importantes dentro deste corpo.
Por isso que você não pode faltar, não pode se ausentar do corpo de Cristo, a igreja. Se envolvendo com Deus, você vai querer se envolver com as pessoas também. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe. Amém. O versículo 19 fala-nos do corpo. E se há coisas que eu gosto de ver é acerca do corpo humano, como ele funciona, como de facto é uma perfeição tremenda. E assim também é o corpo do Senhor. No nosso corpo não há membro nenhum que seja dispensável. Também no corpo de Cristo não há nenhum membro que seja dispensável. Todos eles são importantes. Todos. Consideremos-nos uns aos outros. Valorizemos-nos uns aos outros. Que o Senhor nos ajude. Alguém quer usar o tempo? Mais as saudações para o nosso irmão Alberto e para a Camila. Já estivemos a orar por ela e oramos para que o Senhor lhe dê boa saúde. Na nossa passagem em Colossenses, no capítulo 2 e versículo 19, vamos ler mais uma vez. O apóstolo diz que havia alguns indivíduos que, sob algum pretexto, até de humildade, para enganar, não é? Quando a pessoa tem pretexto de humildade, metendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão, e não está ligado à cabeça. E então ele diz, não ligado à cabeça, da qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras vai crescendo em aumento de Deus. Vamos a ver se eu consigo expressar e explicar compreensivelmente o que nós temos aqui. O meu entendimento daquilo que temos aqui. Bem, em primeiro lugar, nós temos aqui alguém que não está ligado à cabeça. E não faltam por aí igrejas lideradas por personalidades que não estão ligadas à cabeça. Aqui há uns anos atrás, havia um edifício de uma igreja, já antigo, que resolveram fazer obras. Era um enorme templo. E então começaram a fazer obras de restauro no edifício físico. E, como acontece geralmente quando estão a fazer obras, puseram um letreiro, tinha umas proteções, não é? Para que as pessoas que passassem não fossem agredidas por algum objeto que caísse lá de cima, mas puseram um letreiro que estava lá na cercadura das obras, que dizia assim, perigo, não aproximar. Dois crentes iam a passar na rua, conheciam aquela igreja, que se reunia ali naquele lugar e que era liderada por alguém que não estava ligado à cabeça, e houve um que comentou assim para o outro, que bom seria, quando as obras acabarem, que o letreiro continuasse lá, perigo, não aproximar. Em alguns sítios é melhor que o letreiro fique lá fora, perigo, não aproximar. E portanto, eu queria chamar a vossa atenção, em primeiro lugar, para este aspecto, porque é um perigo real e não faltam aí igrejas lideradas por indivíduos que não estão ligados à cabeça, que é o Senhor Jesus Cristo. A segunda coisa que eu queria sublinhar aqui desta passagem é que o crescimento só tem valor se for de Deus. Isto de crescimentos em seminários, institutos bíblicos, escolas bíblicas, isso não vale nada. Se o crescimento não for de Deus, não vale nada. É Deus que dá o crescimento e é Ele que quer dar o crescimento. E não há outro tipo de crescimento. O versículo 19 diz, não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, não há exceções, ok? Provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. É Deus que opera isto. É Deus que acrescenta as pessoas que se convertem. O aumento do corpo, um novo membro no corpo, vem de Deus. É Deus que opera.
Não sou eu que converto uma pessoa, nem nenhum de vocês que converte uma pessoa ou que convida uma pessoa, olha, vem-te lá reunir aqui à igreja. Há igrejas cheias de pessoas, mas que não são de Deus. E é muito importante que as pessoas tenham a noção que têm que nascer de Deus, têm que se converter. E é o Espírito de Deus que opera esse novo nascimento nas pessoas. E, portanto, as almas que são agregadas à igreja devem ser agregadas por Deus, porque é Ele que dá o crescimento. E dá o crescimento ao corpo, não apenas porque o corpo vai crescendo, com novos membros, mas os próprios membros devem crescer de Deus. E, portanto, o aumento é assim que se efetua. Depois, há outra coisa muito importante. O nosso irmão Alberto fez ali muita referência, não sei se, desde o princípio da intervenção dele hoje até ao fim, desde a ovelhinha, que não é rebanho, e portanto há para aí algum cristianismo que não é cristianismo, porque não existe igreja, não, ou melhor, não existe vida fora da igreja. Portanto, aqueles indivíduos que pensam que podem ser crentes em casa, desenganem-se. Isso não existe na Bíblia. Não há crentes em casa. Não há. Ovelha na Bíblia está em rebanho. E ovelha na Bíblia fora do rebanho está perdida. Ovelha na Bíblia fora do rebanho, lê da Bíblia, está perdida. E precisa de ser salva. Portanto, ele vai por ali fora, não é? Até ao fim, e ele termina todo o pensamento dele, sempre a falar na importância. Portanto, ele diz para os crentes se reunirem, e é assim que ele termina na intervenção dele. Se vocês depois forem ouvir de novo a intervenção dele, vão reparar nisso. E eu quero chamar-vos a vossa atenção para isto, pelo seguinte. Como é que eu vou dizer isto? Como é que eu vou dizer isto? E que Deus me dê graça para eu poder dizer isto, ver se eu consigo dizer o que eu quero dizer. Talvez começando por aqui. Quem despreza a igreja, e até mesmo aqueles que estão lá fora a ouvir, e que vão ouvir isto gravado, quem despreza a igreja é, note bem, egoísta. Ok? Quem despreza a igreja é egoísta, porque na igreja o que é promovido não é o egoísmo, é o altruísmo. Nós já vamos ver algumas passagens, mas eu gostava de chamar a vossa atenção para o seguinte. Hão de reparar que há uma frase que aparece permanentemente nas epístolas de Paulo em relação à igreja, o corpo de Cristo, que é muito importante, que é uns aos outros. Nós, nas epístolas de Paulo em relação à igreja, nunca temos ações individuais. É sempre uns aos outros. E há uma outra palavra, que também aparece muito, que é a palavra juntamente. Não há ações desgarradas, é juntamente. Aliás, eu até diria àqueles que não andam juntamente com os crentes, que tenham cuidado, porque o Senhor pode vir esta noite e a Bíblia diz que nós vamos juntamente encontrar o Senhor dos Ares. E, portanto, aqueles que não andam juntamente, não pensem que é então que vão estar juntamente. Isto é muito importante, e eu tenho que dizer assim, que é para falar claro. A Bíblia fala em juntamente, e eu, se calhar, vou começar por aí, não era por aí que eu queria começar. Reparem bem que eu até estou a começar pelo fim, mas não faz mal, mas eu sou mesmo assim. O que é que nós lemos, por exemplo, em Filipenses capítulo 1, versículo 27? Em Filipenses 1, 27, na carta anterior, o apóstolo diz assim: somente deveis portar-vos dignamente. Sabem de uma coisa? Os indivíduos que não vivem desta maneira são indignos do Evangelho. Portam-se indignamente. Não estão a glorificar o nome de Deus. São uma desonra, uma vergonha para o Senhor. Porque a Bíblia diz no versículo 27, somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, ok? Ouça acerca de vós, que estáis num mesmo espírito, combatendo juntamente. Quer eu esteja presente, quer eu esteja ausente, eu quero ouvir que vocês andam juntos. E eu pergunto, como é que estes que pensam que podem viver um cristianismo que não existe, só na cabeça deles,
podem combater juntamente com os que estão aqui. Mas combater juntamente, temos de estar juntos. Como é que vamos combater? Aqui na vida cristã não há rambos. Isso é nos filmes. Nos filmes existem rambos, que são indivíduos que atuam independentemente do exército e parece que são os heróis. Mas heróis ali só existem mesmo nos filmes. Na realidade, e na realidade espiritual, isso não existe. Nós temos que combater juntos, como nós vemos aqui no versículo 27. Combater juntos, juntamente, com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. Na carta aos Colossenses, ainda não chegamos lá, mas não vamos lá chegar, se Deus quiser, se o Senhor não vier entretanto, no versículo 3, o apóstolo diz assim, orando também juntamente por nós. Eu gostava de perguntar àqueles que se dizem cristãos e que vivem em casa, sem querer saber da igreja, como é que eles cumprem isto na Bíblia? Como é que eles combatem? Juntamente. E como é que eles oram? Juntamente, estando sozinhos. Respondam-me, por favor, vocês que me ouvem aí, digam lá, como é que vocês fazem isto? Não fazem, pois não, mas tenham cuidado, porque juntamente vamos ser arrebatados. E quem não anda juntamente a orar, nem anda juntamente a combater, tenho muitas dúvidas que juntamente vá ser arrebatado. É um assunto para as pessoas pensarem seriamente. Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Eu não tenho palavra para classificar isto, mas eu devia ser duro a classificar isto, mas não tenho palavra para classificar isto. É inconcebível que haja quem esteja a combater e andam alguns indivíduos de pijama em casa. É inconcebível, eu não concebo isto. Estamos a combater, numa luta, num combate, e em oração, como diz aqui, para que Deus abra a porta da palavra, crentes preocupados com a obra, andarem para a frente. Então e os outros? É um assunto isto é um assunto para refletirem. Depois há outra coisa muito importante. Em Romanos, no capítulo 1, versículo 12, quando o apóstolo começa a carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 12, sabem o que é que ele diz? Ele diz assim, diz ele no versículo 11, desejo ver-vos. Isto é o sentimento de um cristão a sério. Sabem qual é o sentimento de um cristão a sério? É querer estar com os outros. Cristão a sério quer estar com os outros. Quem não quer estar com os outros é porque não nasceu de novo. Desculpem, eu tenho que ser claro. Quem não quer estar com os crentes que nasceram de novo, não nasceu de novo. Não pode. O apóstolo Paulo diz, eu quero estar convosco. O versículo 11 diz, desejo ver-vos, para comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Sabem que quando nós estamos ao pé dos outros, temos sempre alguma coisa para dar? E também temos alguma coisa para receber. Isto é mútuo. Temos alguma coisa para dar, temos alguma coisa para receber. E o versículo 12 diz assim, isto é, para que juntamente convosco, e cá está o juntamente outra vez, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como a minha. Estão a ver? Dar e receber. E aqui temos fé mútua, que serve de consolação. Uma das coisas importantes, porque Deus quer que os crentes estejam juntos, é porque nós nos consolamos uns aos outros. E como às vezes precisamos de consolação, e precisamos de alguém ao lado para ter uma palavra de consolação e de ânimo, e isto é muito importante. Não tenho tempo para desenvolver isto. Em Efésios, no capítulo 2 e versículo 22, quando o apóstolo fala ali à carta aos Efésios, a dada altura ele diz assim, Efésios, capítulo 2, versículo 22, diz ele assim, o versículo 19 diz assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Ou seja, ele está a falar de crentes, ok? Está a falar de almas nascidas de novo. Está a dizer o que é que eles já não eram e passaram a ser. E depois diz assim, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado, reparem bem o que a Bíblia fala, quando a Bíblia fala do edifício, nós como edifício, bem ajustado, bem juntos, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor. Versículo 22, no qual também vós, juntamente, cá está outra vez o juntamente, sois edificados para a morada de Deus e Espírito. Não há edificação isoladamente. Esqueçam, não existe. Edificação, sozinho,
é uma coisa que não existe. Só existe juntamente, como nós vemos nesta passagem. Não tenho tempo, eu gostaria de ter tempo para poder desenvolver cada um destes pensamentos, mas eu espero que o Espírito de Deus possa fazer aquilo que eu não consigo. Outra coisa muito importante é o seguinte. Eu há bocado disse que quem não percebe isto é egoísta. Porque a palavra de Deus, a mensagem que tem é uns aos outros. É sempre uns aos outros. Os outros. Eu não estou sozinho, sou eu e os outros. E uns aos outros temos aqui uma missão muito importante em vários aspectos que eu já vou referir. Mas aqui a passagem que está a falar do corpo, fala de uma coisa curiosa, vamos ver se eu consigo dizer isto. Fala aqui de uma coisa curiosa, que é ligamentos. O que é que diz aqui? Que é ligaduras ou ligamentos e juntas. Sabem que o corpo humano, além dos membros, tem juntas e tem ligaduras. São duas coisas diferentes. As juntas evitam o desgaste natural do atrito entre os membros, porque os membros estão todos ligados uns aos outros. E alguns estão ligados por juntas e outros estão ligados por ligamentos. Não é? É muito importante ter isto porque os ligamentos, por exemplo, limitam os nossos movimentos. O corpo tem que ter um movimento coordenado e certo. Ok? E quando o corpo não tem um movimento coordenado e certo, alguma coisa não está bem. A cabeça, o que é que se passa com a cabeça? Mas é que a cabeça do corpo de Cristo está à direita. E limita os movimentos. Por exemplo, o meu braço, não é? Aqui no cotovelo, que vira para aqui, para este lado, não vira ao contrário para o outro lado, porque os ligamentos não deixam. Isto são dois ossos diferentes. Estão ligados por juntas e por ligamentos. E os ligamentos também limitam os nossos movimentos, impedindo que o membro vá para qualquer lado que ele entenda. Não, ele não vai para qualquer lado que ele entenda. Isto é coordenado pela cabeça. Ok? E o apóstolo aqui na nossa passagem diz que é possível um indivíduo não estar ligado à cabeça, da qual todo o corpo, e agora ele fala do corpo em condições, do corpo que existe, que tem cabeça, que está ligado à cabeça, não é? Está provido, o corpo, que tem membros, está provido e organizado pelas juntas e ligaduras. Ok? E vai crescendo para o aumento de Deus. Eu, no meu entender, daquilo que eu, meditando nas Escrituras, cheguei à conclusão, é que as juntas e os ligamentos não são os membros do corpo. Os membros do corpo são os dedos, e cada uma parte dos dedos, a mão, o braço, o antebraço e todos os outros membros. Também é curioso que nós temos algumas peças do corpo, alguns membros do corpo, que são separadas e estão ligadas sem juntas nem medulas. Curiosamente, por exemplo, a parte do corpo que não tem juntas nem juntas nem ligaduras é a cabeça. O occipital, o parietal e não sei o quê, isto são ossos. Eles não têm, aqui na cabeça, estão todos ligados mesmo aos outros sem nada intermédio. Mas são partes distintas. E estão colados uns aos outros de alguma maneira. Sabe uma coisa? Aquilo que a cabeça não precisa, precisa os membros. A cabeça não precisa de juntas, nem precisa de ligamentos. Mas os membros precisam de juntas e de ligamentos. E o que são as juntas e os ligamentos, no meu entender? As juntas e os ligamentos são o ministério do Espírito Santo pela palavra de Deus, naquilo que ele fala, para manter os membros coesos. Sabem como é que os membros se mantêm coesos? É pelo que a Bíblia diz. E o Espírito de Deus está muito empenhado em ministrar à Igreja, pela palavra, no sentido de nós percebermos o que é que nos torna coesos. E eu vou-vos só dizer assim uma lista muito rápida, e depois já vamos ver algumas coisas, que é o seguinte. Por exemplo, quando a Bíblia fala uns aos outros, esta expressão uns e outros, vocês pegam numa concordância e vão lá ver a concordância uns aos outros, e uns e outros,
E vão ver o que é que a Bíblia fala sobre o assunto, e a Bíblia fala em considerarmos-nos uns aos outros. E a Bíblia diz assim, vocês têm que se considerar uns aos outros. Isto é uma junta e um ligamento que nos une uns aos outros. A consideração que devemos ter uns pelos outros. Onde é que eu aprendo isso? Pela Palavra de Deus. Quem é que está a ministrar isto? A Palavra de Deus. E o Espírito de Deus está a ministrar isto. Isto é, as juntas e ligaduras são as instruções que nós temos nas Escrituras que promovem a unidade do corpo de Cristo. Por exemplo, orarmos uns pelos outros. A Bíblia fala nisso. Isto é que torna o corpo coeso, é que torna o corpo unido. Nós orarmos uns pelos outros. Confessarmos as nossas culpas uns aos outros. Quando temos culpas para confessar, devemos chegar ao pé das pessoas e não ter problemas. Sabe uma coisa? O que está errado é nós sermos orgulhosos. Se nós tivermos que pedir desculpa a alguém, isso não nos faz de nós orgulhosos. Coloca-nos no sítio onde a gente deve estar, que é exatamente o contrário do orgulho, que é a humildade. E isto une o corpo. Se um indivíduo é orgulhoso, isto separa uns dos outros. Se um indivíduo é humilde, isto une-nos uns aos outros, aproxima-nos uns dos outros. O amor, amai-vos uns aos outros. Lemos nas Escrituras, quantas vezes? O amar-nos uns aos outros. Isto une, isto aproxima, isto junta. Consolar-nos uns aos outros. Notem as expressões que a Bíblia utiliza de uns aos outros. Consolar-nos uns aos outros. Por exemplo, ele escreve a carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4 do arrebatamento, chegou ao fim assim, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Uns aos outros, notem a expressão, uns aos outros. Exortarmos-nos uns aos outros. Precisamos nos exortar uns aos outros, ajudarmos-nos uns aos outros. Isto promove a coesão entre uns e outros. Fazer bem uns aos outros. Perdoarmos uns aos outros, admoestarmos uns aos outros, sermos pacientes uns com os outros. E às vezes apetece saltar a tampa, não é? Como se costuma dizer. Temos de ter paciência, porque se salta a tampa, às tantas vamos ter um osso fraturado, um membro fraturado. Vamos ter paciência, vamos aguentar. Já falei da consolação, da humildade em relação uns aos outros. De sermos receptivos, recebermos uns aos outros, de sofrermos o dano uns com os outros, sofrermos a injustiça. São outras passagens que a Bíblia fala acerca do assunto. Esperarmos uns pelos outros, termos cuidado uns pelos outros, servirmos uns aos outros, levar as cargas uns dos outros. Eu não estou a ir lá à Bíblia mostrar-vos as passagens, mas são as passagens que a Bíblia fala, levar as cargas uns dos outros, suportarmos uns aos outros, sujeitarmos uns aos outros. A Bíblia até diz que nós somos membros uns dos outros. Em Efésios 4:25, somos membros uns dos outros. Como é que então há indivíduos que dizem que são crentes, eles, membros nossos, não são, para não? Porque eles com os outros não querem nada, certo? Mas os da Bíblia, de Deus, são membros uns dos outros, não são isolados. Isso não existe. Eu sei que há pernas de pau, eu sei. Há para aí muita perna de pau, mas não são carne nem osso. Percebem a ideia que eu quero dizer? Eu sei que hoje até existem boas imitações. Há braços que se transplantam, que não são braços, mas aquilo imita bem o braço. E aquilo é mecânico e tem lá uns mecanismos. Alguns pensam que na vida cristã também podem fazer assim. Tem uma boa aparência, até parece que é igual, até parece que é de carne e osso, mas não é. Não tem vida. E, portanto, eu queria chamar a vossa atenção para isto que me parece que é importante. Eu gostava que vocês lessem algumas passagens da Bíblia, mas vocês lembram-se que eu ainda recentemente falei-vos sobre dividir bem a Bíblia, em 2 domingos. Na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, quando o apóstolo diz acerca dos tempos e das estações, não necessitais que vos escreva, porque vocês
vocês sabem muito bem, e depois começa por ali fora e diz, nós não somos da noite, para nós o Senhor não vem como o ladrão de noite, nós não somos da noite, nós somos do dia. E ele chega a uma certa altura no capítulo 5, e sabem o que é que ele diz no versículo 15? Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, e no versículo 15, ele diz uma coisa curiosa, que eu queria que vocês vissem. Diz ele assim, é 5:15? Não, perdão, é 5:11, assim é que é. Não, mas não era o 5:11 que eu queria. Desculpem lá. Eu agora tinha que ver, tem que ler no capítulo 4, não pode ser no 5, como é óbvio, não é? É no capítulo 4. Para nós Tessalonicenses, capítulo 4. Pois, não, é o capítulo 5, sim, é o capítulo 5. E ele depois é que diz, não quero que sejais ignorantes, não é? Vai por ali abaixo, tal. Da primeira carta. Versículo 10. Versículo 9, lembram-se? Ainda se lembram dessa mensagem, certamente. Porque Deus não nos destinou para a ira, estamos livres da grande tribulação, não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 10, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer dormamos, vivamos juntamente. Sabe o que é que o Senhor quer para aqueles que são dele? Que vivam juntamente. Viver desgarradamente, isso não existe. Na Bíblia não existe. É vivermos juntamente com o Senhor, como vemos aqui nesta passagem. Era esta passagem, e já me estava a escapar o versículo, que me parece que é importante. Vocês conhecem o princípio dos vasos comunicantes? Temos que ir à física, não é? Temos uma aula de física para estudarmos o princípio dos vasos comunicantes. O que é curioso no princípio dos vasos comunicantes, apenas como uma mera ilustração, para vocês verem a importância do princípio dos vasos comunicantes, é que os vasos comunicantes, apesar dos vasos terem formas e tamanhos diferentes, porque às vezes temos vasos mais pequenos, com uma determinada forma, e temos outro vaso de outra dimensão, mais pequeno ou maior, também com uma forma que não é igual, ok? E o princípio dos vasos comunicantes, que estão ligados uns aos outros, porque eles estão ligados, qualquer que seja, e isto é muito importante, qualquer que seja a forma que o vaso tenha, ou o tamanho que o vaso tenha, o nível do líquido é sempre o mesmo. Se um vaso estiver fora do princípio dos vasos comunicantes, que nível tem lá? Bem, se calhar nem água tem. Mas eu quero chamar a vossa atenção para o seguinte: se os vasos não comunicarem uns com os outros, a pressão não é distribuída. Isto agora é uma aula de física, porque o princípio dos vasos comunicantes estuda-se a pressão também. E a densidade, etc. Mas eu quero chamar a vossa atenção para o seguinte: se os vasos fossem independentes, a pressão em cada vaso é diferente. Então nós podemos ter uma alta pressão num determinado vaso, ou uma baixa pressão. Sabem que ter alta pressão ou baixa pressão não é bom. Tem a ver com a tensão arterial, percebem? Indivíduo com a tensão alta ou tensão baixa, alguns desfalecem com a tensão baixa, e há outros que dão-lhes assim uma coisa com a tensão alta. Ainda na segunda-feira tive que acudir à minha vizinha do lado por causa da tensão dela. Ela teve um AVC. Quando os vasos comunicam uns com os outros, a pressão é distribuída. Mas há muitos crentes que não percebem isso. Muitos carentes. Que nós só temos a ganhar por estarmos juntos. A pressão é distribuída. A pressão não fica concentrada em cima de um apenas, mas ela é distribuída. E eu gostava que vocês pensassem nisto, porque isto é muito importante. O enchimento de um é o enchimento dos outros. E vice-versa. O enchimento dos outros
É enchimento dele, porque é distribuído. Estão ligados uns aos outros. Epá, que Deus nos ajude a percebermos isto. Eu não sei como é que é de explicar isto, mas a importância de estarmos juntos. E também não teríamos mobilidade. O movimento que nós podemos fazer é por causa dos ligamentos. Senão não havia movimento. E nós precisamos de mobilidade espiritual e de resistência espiritual, que estas duas coisas nos facultam, e elas são-nos alimentadas pelas Escrituras no ministério do Espírito Santo às nossas almas. O que é que eu queria dizer mais? Eu queria dizer mais coisas, mas não digo mais nada. Já falei demais. Passo-te a palavra. Ou a ti ou a quem quiseres. Estamos ligados uns aos outros e todos ligados à cabeça que é o Senhor Jesus Cristo. Eu lembro no sábado houve uma coisa que ficou na minha cabeça, que o nosso irmão Francisco à tarde nas perguntas e respostas ele falou, isto em relação a algumas igrejas que, conforme foi referido, em que não há ligação com a cabeça, e a pergunta tinha a ver com o relacionamento com algumas igrejas. E em determinadas igrejas que têm pastor, quando se pergunta a um membro dessa igreja alguma coisa, ele diz: o meu pastor diz. Enfim, quer dizer que confia na palavra do Senhor, na palavra do pastor. Mas possivelmente não conhece a palavra do Senhor. Não é? Que de facto nós, acima de tudo, conheçamos a palavra do Senhor. O pastor é um homem, deve conhecer as Escrituras, e se estiver ligado à cabeça, com certeza ensinará as Escrituras. O problema é que pode não estar, e por isso nós precisamos estar bem firme nas Escrituras, e possamos acima de tudo dizer: o Senhor diz. Não é o pastor diz, é o Senhor diz. Mas para isso precisamos conhecer o que é que o Senhor diz. E que o Senhor nos ajude, de facto, a afirmarmos na sua palavra, e como podemos aprender também nesta noite, quão importante é que o corpo do Senhor, a sua igreja, funcione corretamente. Todos os membros ligados uns aos outros e, acima de tudo, ligados à cabeça, e então tudo vai bem. Há bênção, há alegria, há gozo, há ministério e, acima de tudo, há fruto. Porque que o Senhor nos ajude. Vamos ficar de pé, vamos terminar com a oração, e ali o João vai terminar com a oração. Podes vir aqui, João, se faz favor. Bondoso Pai, graças te damos por podermos estar aqui reunidos, Pai. Agradecendo uma vez mais pela palavra aqui que foi ouvida, e que de facto os nossos corações possam meditar nesta mesma palavra, Pai. Porque de facto um corpo sem cabeça, sem estar ligado à cabeça, Pai, não passa apenas de um corpo que pode funcionar, mas não vai funcionar à medida da sua potencialidade, e estará em morte cerebral, Pai. Porque Tu és o comando de todas as coisas, Pai. Tu és aquele que administra e és o maestro de toda esta orquestra, Pai. Graças te damos por todos os irmãos e pela comunhão que podemos ter todos juntos, Pai, mas sobretudo essa comunhão é movida pelo Teu amor, Pai. Agradecemos no nome do Teu bendito, amado Filho, nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. O culto está terminado, irmãos. Domingo, se o Senhor permitir, cá estaremos.